Fala pessoal, sejam bem-vindos. Bom pessoal, vai entrando, vai compartilhando como combinado com vocês. 21h30 e vamos começar a nossa aula de LEP, Lei de Execução Penal. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao meu Instagram. Pessoal, você que está estudando para concurso público, vem comigo. É isso aí. Hoje é dia de Lei de Execução Penal. A galera pediu, eu estou aqui no Instagram, dia 30 de dezembro de 2020, para trazer já uma aula a você que realmente quer ser aprovado em 2021 em um concurso público. E hoje falaremos de LEP, é isso mesmo, vem comigo, vai dar certo, tamo junto. Então eu quero te pedir algumas coisas aqui, filho, ó, já entra e compartilha aqui, filhão, clique no botãozinho aqui de compartilhar, manda pra sua galera, não saia da live e preste atenção. Pegue um papel, pegue uma caneta e anota tudo que eu vou dizer para que você entre no próximo ano com muito conteúdo no que tange a LEP para a sua prova. Então aproveita esse momento comigo, é praticamente uma hora de live para a gente falar tudo sobre a Lei de Execução Penal. Bom, galera que vai ver também essa live no YouTube, deixe o seu comentário, eu quero saber o que você pensa a respeito da Lei de Execução Penal, qual é o seu comentário a respeito dessa grande legislação, como que você enxerga a Lei de Execução Penal, então vai deixando o seu comentário, deixe o seu coraçãozinho, deixe o seu like aí e vamos começar. Primeira informação para a gente começar bem a nossa aula, para a gente começar bem a nossa live. Pegue o seu caderno e pegue também a lei, filho, pegue a legislação, a lei seca é muito importante nesse momento da nossa live, tá? Pegue a lei, pegue seu caderno, pegue um papel e vamos começar com a nossa querida Lei de Execução Penal. Galerinha tá entrando agora, essa live foi marcada aí, eu já tinha dito a vocês que teríamos live hoje, aula para vocês sobre a LEP. Então, sem mais delongas, enquanto você vai compartilhando aqui, ó, clicando no botãozinho de compartilhar com a sua galera, eu vou iniciando sobre a LEP para a gente não perder mais tempo, né? Agora são 21h34, nós marcamos essa live para as 21h30, então 4 minutinhos já de live para a gente começar a falar dessa grande legislação. Lembrando que a LEP é muito importante, pessoal, porque ela está prevista praticamente em todos os concursos públicos de carreiras policiais. Você encontra a LEP no DEPEN, que a prova será no ano de 2021. Você encontra a LEP também na Polícia Penal de Minas Gerais, na Polícia Penal de todo o Brasil. É claro, se é Polícia Penal em todos os estados brasileiros, com certeza vai ter Lei de Execução Penal. Você encontra a LEP também em concursos de Polícia Civil. Então, filho, vem comigo, Lei de Execução Penal. Podemos começar? Let's go! Se eu posso começar, diz aí nos comentários. Ok, dá um okzinho aí se eu já posso começar. Se você já está com seu papel, se você já está com sua caneta, para a gente começar a aula. Dá só um ok para mim, se está tudo certo, se você já está aí com um papelzinho para anotar as informações, o seu caderno, se você vai anotar no Google, né? Se você está com o seu computador, isso vai ser sensacional também. É isso aí, pessoal, vamos começar, vários ok subindo, coraçãozinhos, galera compartilhando. Então vamos falar da nossa querida Lei de Execução Penal. Bom, Faleiro, o que você vai falar sobre a LEP na aula de hoje? Presta atenção, filho, preste muita atenção, filha. Para a gente começar a falar da Lei de Execução Penal, em um primeiro momento, nós precisamos entender que a LEP ela é de 1984. Preste muita atenção no que eu vou dizer. A Lei de Execução Penal ela é de 1984. Perceba que após a LEP, passaram-se 4 anos e entrou em vigor a nossa querida Constituição Federal. Para ser mais preciso, eu acho que utilizar a expressão vigor faz uma remissão à legislação infraconstitucional. Então, mais correto é dizer que em 1988, o poder constituinte reformador e originário, ele faz remissão a uma nova Constituição, afastando a Constituição anterior. Ou seja, 1988, nova Constituinte, uma nova Constituição, defendendo os direitos humanos, defendendo os direitos e garantias fundamentais do cidadão, e olhou essa Constituição de 88 para a LEP de 1984. Aí perceba, se a LEP ela é 4 anos anterior à Constituição Federal de 1988, a primeira pergunta para a sua prova é saber se a nossa Constituição Federal ela recepcionou a LEP. E a verdade é que sim. Primeira informação que você vai colocar no seu caderno é essa. A nossa querida Constituição Federal de 1988 recepciona a nossa querida Lei de Execução Penal, que foi criada há 4 anos atrás. Só que é importante dizer que após a Constituição Federal
houveram várias mudanças na LEP, várias alterações. E isso então foi importante, porque essas alterações que ocorreram na Lei de Execução Penal após a Constituição Federal, elas fazem aplicação dos direitos humanos. A LEP ela tem como objetivo proteger os direitos humanos, proteger as garantias fundamentais do cidadão. Primeira informação é essa, no seu caderno, a Constituição Federal recepciona a LEP de 1984. Bom, aí a gente entra no artigo 1º da LEP. Se você olha o artigo 1º, ele vai trazer os dois objetivos da Lei de Execução Penal. Faleram? Quais são os dois objetivos da Lei de Execução Penal? Se você estuda há algum tempo, eu acredito que essa informação está fácil e você já precisa ter decorado. Primeiro objetivo da Lei de Execução Penal, garantir a aplicação da lei penal. Segundo objetivo da Lei de Execução Penal é proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então perceba, o artigo 1º, ele vai dizer que a LEP tem como objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal. Anota, filho, anota, filha, e não me irrita. Quando a LEP está dizendo que ela tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, a LEP quer unicamente que faça valer aquela sentença que foi dada pelo juízo lá do processo penal, pela sentença penal condenatória. Quando um juiz de direito dá uma sentença, alguém tem que fazer valer, alguém tem que colocar à prática, alguém tem que realmente fazer acontecer a sentença. E quem faz isso é a LEP. A LEP faz acontecer, realiza a prática da sentença, que é tão somente um pedaço de papel. Além disso, além de ser um objetivo da LEP efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal, o segundo objetivo da LEP é proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Sendo assim, a LEP está dizendo que ela quer também a ressocialização. A ressocialização do preso, a ressocialização do internado é um objetivo primordial da LEP. Bom, começamos agora a nossa LEP, estamos no segundo tópico. Falei que a LEP foi recepcionada pela Constituição, falamos dos dois objetivos primordiais do artigo 1º, e você que está entrando agora, anota as informações de LEP, é uma aula exclusiva para você que é aqui no meu Instagram, vai anotando e compartilha com a sua galera também. Clique no botãozinho de compartilhar aqui, manda para a sua galera, vai deixando seus coraçõezinhos subindo aí e vem comigo. Bom, aí queridos, a primeira parte da LEP é observar o artigo 1º, 2º, 3º e o 4º. Se você olha para o artigo 2º, ele faz remissão à jurisdição dos juízes, que aplicarão a lei de execução penal. Já o artigo 3º, ele traz uma frase muito conhecida nos concursos públicos. O artigo 3º da lei de execução penal, ele diz assim: ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos que não foram atingidos pela sentença ou pela lei. Vou dizer de novo, para você entender. O artigo 3º da Lei de Execução Penal vai dizer mais ou menos assim: ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos que não foram atingidos pela sentença ou pela lei. Falei, quando o sujeito é condenado por um crime, é bem verdade que ele vai perder alguns direitos. É claro que sim. Hoje nós podemos afirmar que o direito que os condenados perdem quando são condenados a um crime de reclusão ou detenção é a prisão, é a liberdade, ou seja, a locomoção. O direito de ir e vir, o direito de se locomover, ele será restringido temporariamente por uma sentença. É claro, filho, porque o sujeito fica preso, o sujeito fica condenado. Então é óbvio que a sentença penal condenatória, ela pode restringir, ela pode privar temporariamente o direito à liberdade de locomoção. Só que olha só, meus queridos, eu te pergunto, quem está preso? Seja ele o preso provisório, seja ele o preso condenado. Lembrando que quando eu falo de preso provisório, é aquele que ainda está aguardando uma sentença penal condenatória. O preso provisório, ele não é regido pela LEP propriamente, ele é regido pelas possibilidades e tipos de prisões que nós estudamos lá no processo penal. Aonde estudamos prisões provisórias, você vai estudar lá no direito processual penal a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva. Então esses são os três tipos de presos provisórios. Quando vem a sentença penal condenatória, eu passo a ser um preso condenado. E se eu sou preso condenado, eu vou cumprir reclusão, detenção ou prisão simples.
A questão que surge para nós entendermos toda essa aplicação do direito processual combinado com a lei de execução penal é saber se quem está preso provisório também perde vários direitos. E para fins de exemplo, para você que quer ser aprovado em um concurso público em 2021, faço remissão a uma excelente pergunta a você. O preso, e eu quero que você responda nos comentários, tá? Você que está na live, você que está compartilhando com a sua galera, você que está deixando o seu like, o seu comentário, eu pergunto a você, preso tem direito de votar? O preso pode exercer o seu direito ao voto? Porque se nós olharmos para o artigo 3º da Lei de Execução Penal, ela disse mais ou menos assim: ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. A pergunta que surge é: quando eu estou preso, eu vou perder o direito ao voto? O direito ao exercício do voto, ele perde? Sim ou não? E aí, nós temos duas respostas para a sua prova. O TSE já se posicionou pela jurisprudência que o preso condenado, ele terá os seus direitos políticos suspensos. A suspensão dos direitos políticos quer dizer que ele não pode votar e também não pode ser votado. De outro modo, eu tenho preso provisório. E se ele é preso provisório, é porque ele aguarda uma sentença penal condenatória. Aguardando uma sentença penal condenatória, o preso provisório, ele vai poder exercer sim o direito ao voto. Inclusive, é importante ressaltar que o TSE já se posicionou por uma jurisprudência excelente, dizendo que, olha, no dia da eleição, é necessário que as urnas eletrônicas entrem dentro dos presídios estaduais e federais. Para quê? Olha que importante essa deixa. Para que o preso provisório exerça o seu direito ao voto? Queridos, se o preso provisório está exercendo o direito ao voto, é óbvio que os seus direitos políticos ainda não estão suspensos, porque ele só terá porque ele só terá os direitos políticos suspensos depois da sentença penal condenatória. Então, pode isso. Senhores, né? Comigo. Podemos parou de continuar? Vamos lá, deixa eu organizar aqui. Como é que tá agora, pessoal? Parou de travar? Podemos continuar? Podemos continuar? Vamos lá? Parou de travar? Diz para mim. Diz para mim se parou de travar, porque aqui não está travando mais. Vamos lá. E agora, pessoal, já voltou? Quando voltar, vocês falam para mim que eu estou aguardando vocês, meus queridos alunos. Está ok? Então vamos continuar. Parou de travar, show de bola. Queridos, então olha só. Trabalhamos aqui o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º. Bacana, né? Entendemos que o direito ao voto, os presos provisórios continuam exercendo, mas que dentro do sistema prisional, alguns direitos podem ser suspensos e alguns direitos podem continuar sendo exercidos por esses tipos de cidadãos, ok? Artigo 4º da Lei de Execução Penal, ela vai dizer assim: o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Isso aqui é muito importante para as provas de concurso público. Se em um determinado momento, ok? O Estado observa que é necessário que a comunidade, que a sociedade ajude o Estado cooperando para a execução da pena, isso pode acontecer. Um exemplo muito bacana do artigo 4º é o do goleiro Bruno, ex-goleiro do Flamengo. Em um determinado momento da sentença cumprida pelo goleiro Bruno, ele está jogando em um time aí não tão conhecido, né? E a gente pode observar que se esses jogos que o goleiro Bruno está fazendo em um time que não tem tanto conhecimento notório, a própria sociedade, a própria comunidade, ajudando a execução da pena dentro do sistema prisional. Show de bola? Muito bem. Artigo 5º, vamos lá, acompanhe comigo a lei, artigo 5º, olha só o que vai dizer. Vamos lá, vai entrando, vai compartilhando, manda para sua galera, deixa o seu likezinho aí para mim, deixa o seu likezinho aí para mim e vem comigo. O artigo 5º diz assim, pessoal: os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade,
para orientar a individualização da execução penal. Vou dizer de novo, tá? Os condenados serão classificados segundo os antecedentes e a personalidade para orientar a individualização da execução penal. Queridos, olha só, não saia da live, fica até o final, vai compartilhando aí, presta atenção, filhão, preste atenção, filha, não me irrita. Existem duas formas de classificar os condenados. Quando o preso entra no sistema prisional para cumprir a sua pena, ele precisa ser analisado, ele precisa ser classificado. Precisamos saber quem é esse preso, precisamos saber o que esse preso já fez, precisamos saber o que esse preso já praticou, quais foram as suas condutas antes da condenação, o que levou ele à condenação. E existem dois critérios para classificar os presos, anota. Quais são os dois critérios que a LEP vai trabalhar para que o preso possa ser classificado ao entrar dentro do sistema prisional? É importante ressaltar que o artigo 5º, quando fala dessa classificação, ela fez remissão ao preso condenado. Isso não quer dizer que o preso provisório não possa ser classificado. Ele pode sim, mas a LEP, no artigo 5º, ela só falou do preso condenado. E esses dois critérios de classificação é a própria personalidade do preso e os seus antecedentes. Personalidade do preso e antecedentes do preso são dois critérios de classificação que a LEP utiliza para que esse preso possa ser classificado dentro do sistema prisional. O artigo 6º da LEP, ele vai falar da Comissão Técnica de Classificação. Se você já é o meu aluno, você sabe muito bem que nós chamamos a Comissão Técnica de Classificação de CTC. Falei, o que é CTC? Caramba, filho, acabei de falar. Comissão Técnica de Classificação. A Comissão Técnica de Classificação, anota essa informação que vai cair na sua prova, ela será responsável por realizar o programa de individualização da pena privativa de liberdade. Ou seja, a pena privativa de liberdade tem que ser cumprida. E esse cumprimento da pena privativa de liberdade será realizado todo um sistema elaborativo pela comissão técnica. Aí a prova vai te perguntar, quem é que compõe a comissão técnica de classificação? E você tem que decorar. A comissão técnica de classificação, ela será composta, anota porque isso vem na sua prova em 2021. Isso cai pra caramba. A formação da comissão técnica de classificação. Quem compõe? Presidida pelo diretor. No mínimo, 2 chefes de serviço. Um psicólogo, um psiquiatra e um assistente social. No mínimo, um psicólogo, no mínimo, um assistente social, no mínimo, um psiquiatra. Mais, no mínimo, 2 chefes de serviço. E a presidência da Comissão Técnica de Classificação se dará ao diretor do sistema prisional. Então perceba que tem uma galera que compõe a Comissão Técnica de Classificação. E cada uma dessas pessoas é importante para o bom desenvolvimento da CTC. É importante para o bom desenvolvimento do programa de individualização da pena que é feito pela comissão técnica. Alguém me pergunta, Faleiro, quem é esses 2 chefes de serviço? E eu vou te dizer, os 2 chefes de serviço geralmente são 2 policiais penais. Então é você mesmo, filho, você que está me olhando com essa cara de sapo que morreu na enchente. Você mesmo que vai ser policial penal, quem sabe você vai compor a comissão técnica de classificação. É sim realizado, nesses casos, geralmente por 2 policiais penais, que são os 2 chefes de serviço. Bacana? Legal. Outra coisa que você tem que saber a respeito do parágrafo único do artigo 7º, anota no seu caderno, vai entrando, compartilha essa live com a sua galera, deixa o seu coraçãozinho aí, ok? O parágrafo único vai dizer, nos demais casos, a comissão atuará em conjunto com o juiz da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Essa frase é importante, apesar de não ser cobrado tanto nos concursos públicos, você tem que ficar ligado nela. Ok. Bom, se você observar o artigo 9 da Lei de Execução Penal, ela vai dizer a respeito do que pode ser feito pela Comissão Técnica de Classificação quando ela for analisar as características da personalidade e dos antecedentes. Ela pode entrevistar pessoas, requisitar a repartição em estabelecimentos privados dados informativos daquele condenado, ela pode realizar outras diligências e exames necessários. Então perceba, pessoal, o artigo 9 da LEP é um artigo muito importante para a sua prova, tá? Por que, Faleiro? Porque o artigo 9,
ele vai dizer o que pode ser feito pela comissão técnica de classificação quando ela for realizar essas análises das características de personalidade e antecedentes dos condenados. Bacana? Até aqui tá tranquilo, senhores? Você está anotando? Você está entendendo? Muito bem. É importante você acompanhar essa aula sempre com o seu caderno do lado para você saber em quais pontos eu estou trabalhando da Lei de Execução Penal. Bom, pessoal, agora preste muita atenção. Nós tivemos uma alteração recente que foi o pacote anticrime. O pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor em janeiro de 2020, é uma lei muito importante. Por quê? Porque essa lei, ela trouxe várias alterações dentro da LEP. A LEP foi alterada e as alterações ocorridas na LEP fazem remissão ao pacote anticrime. E aí a gente já começa a observar o artigo 9A. Se você estuda para concurso público e na sua prova tem a LEP, eu tenho certeza. O artigo 9A, ele vai ser cobrado na sua prova em 2021, ok? O artigo 9A, ele vai ser cobrado na sua prova em 2021. Faleiro, o que diz o artigo 9A? Ele vai dizer mais ou menos assim, preste muita atenção, vai acompanhando, vai compartilhando, deixe o seu likezinho aí, ok? Olha só, faço a leitura para vocês, tá? Se você tiver com a sua lei em mãos, leia também comigo. Ele diz assim: os condenados por crime praticado dolosamente. Primeira informação, não pode ser crime culposo, somente crime doloso. Dolo, vontade de praticar o crime. Não admite crime culposo, ok? Não admite crime culposo. Crime doloso. Com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer crime previsto no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Dessa forma, estamos falando dos crimes hediondos. É isso mesmo, crimes hediondos, lá da Lei 8.072 de 90. Serão, e essa frase agora é muito importante, serão submetidos, olha só o que diz, obrigatoriamente, grife essa parte na sua lei, obrigatoriamente, não é facultativo, filho, não é se o preso quiser, não é se o preso achar que deve, não é se o preso tiver com vontade, é obrigatoriamente. Serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração do DNA por técnica adequada e indolor. É o famoso exame com nome lindo, difícil, né? Exame de ácido desóssino-ribonucleico. É isso aí. Você que está em casa sabe falar esse nome, você que está no Instagram, você que está no YouTube, você sabe falar esse nome? Desóssino-ribonucleico é o nome do exame de extração do DNA que é feito aos presos condenados, preste atenção, exame desóssino-ribonucleico, que é feito o exame de extração do DNA aos presos condenados por crime hediondo ou por qualquer crime doloso praticado com violência contra a pessoa. Faleiro, me explica mais sobre o artigo 9A, vou te explicar. Exemplo. Coloca na sua cabeça, filho, todo crime hediondo é doloso. Não existe crime hediondo culposo, ponto. Então eu vou citar alguns crimes hediondos que, se o sujeito for condenado a um dos que eu vou citar, ele deverá sim ser submetido obrigatoriamente à extração do DNA por técnica adequada em indolor. Estupro, homicídio qualificado, epidemia com resultado morte, genocídio. Outros exemplos, nós podemos citar também favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes. Cara, são vários crimes hediondos, qualquer um deles. Agora, perceba o que eu vou dizer. É possível que alguém seja submetido obrigatoriamente à extração do DNA, porém, o crime que ele praticou não é crime hediondo? É possível. É possível. Exemplo, lesão corporal gravíssima. A lesão corporal gravíssima, por si só, não é crime hediondo. Lesão corporal gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Lesão corporal gravíssima, por si só, não é crime hediondo. Porém, é um crime praticado dolosamente com violência ou grave ameaça contra a pessoa. E sendo assim, mesmo não sendo um crime hediondo, pode ocorrer a extração do DNA por técnica adequada em indolor. Perceberam, senhores? Tem que levar isso para a prova. Por quê? Porque a grande maioria dos
candidatos, o seu concorrente, que não estudou com a gente aqui, filhão, ele pensa que a extração do DNA, do artigo 9E, é somente para crime hediondo. Não, filho, não é assim, não me irrita. Não é só crime hediondo. São os hediondos, qualquer hediondo, e qualquer outro crime praticado dolosamente com violência ou grave ameaça à pessoa. Bacana? Bom, uma outra alteração dada pelo pacote anticrime. O artigo 9A, ele teve uma alteração muito bacana, que foi a criação do parágrafo 8º. E a partir de agora, constitui falta grave. É isso mesmo, constitui falta grave. Constitui falta grave se o condenado, ele se recusar a submeter a extração do DNA do perfil genético. Ok? Não quero. Não vou. Você praticou falta grave. E você será punido dentro do sistema prisional com as sanções das faltas graves, que inclusive você vai estudar comigo. Show de bola? Muito bem. Uma outra informação muito importante do artigo 9A, senhores. A autoridade policial, ou federal ou estadual, isso aqui é importante, tá? Autoridades policiais, federais ou estaduais, poderão requerer ao juiz competente, no caso de inquérito policial instaurado, o acesso ao banco de dados do perfil genético. Quando a lei fala de autoridade policial, você tem que automaticamente lembrar que ela está falando do delegado de polícia. Delegado de polícia que pode ser estadual ou federal. Ou seja, no meio do inquérito policial, imagine comigo, no meio do inquérito policial, o delegado percebe que existem indícios, existem possíveis elementos informativos, até mesmo possíveis provas de que o praticante daquele crime já está condenado, já está cumprindo pena no sistema prisional. O que o delegado pode falar? Cara, eu acredito que é o João, mas o João já está cumprindo pena no sistema prisional por um outro crime. Então, eu sei que o João teve a colheita de dados do perfil genético pelo aquele crime hediondo que ele praticou. Eu vou até o juiz pedir um requerimento para ter acesso a esse banco de dados, para que eu possa ver esse perfil genético do João. Tá me entendendo, filhão? Isso pode ser aí pedido por delegados federais e estaduais no decorrer do inquérito. É claro que o juiz tem que autorizar. O juiz sempre vai ter que autorizar essas hipóteses. Lembre também, no parágrafo 1º do artigo 9A, que a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigilosos, conforme regulamentação do Poder Executivo. Isso pode ser cobrado na sua prova, tá? Anota que vai dar muito certo. Então, olha só, pessoal, até agora, 25 minutos de live aqui. Já trabalhamos aqui até o artigo 9, do 1 ao 9, com os tópicos mais importantes que serão cobrados na sua prova. Continua na live, compartilha com a sua galera, ok? E vem comigo. Bom, vamos agora para o artigo 10. O artigo 10 é aquele artigo decoreba. Quem estuda comigo sabe que eu não gosto muito que você fica decorando. Mas em alguns momentos da sua preparação para concurso público, você também vai ter que decorar. E esse momento aqui, você tem que decorar. Falei o porquê? Porque o artigo 10 ele vai dizer quais são as assistências. Ou seja, assistências é tudo aquilo que o Estado vai conceder aos presos. É importante lembrar que assistências é um dever do Estado e um direito do preso. Pega esse código, filho, anota, vai. Assistências é um dever do Estado e um direito do preso. Anota o que eu estou falando, filho, não me irrita. Anota. Assistências é um dever do Estado e um direito do preso. E a LEP, ela trouxe 6 assistências. Aqui é fácil, tem que decorar, você tem que já estar rápido nessa informação. Quais são as assistências? Pelo amor de Deus, filho. Você tem que lembrar: material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Bacana? De novo, material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Top! Vamos falar de cada uma delas. Quando a LEP fala de assistência material, é tudo aquilo de matéria que o Estado concede aos presos. O Estado tem que dar alimentação, vestes, higiene. Alimentação, vestes e higiene resume a assistência material que a LEP faz remissão. Quando a LEP fala de saúde, é todo o tratamento médico, farmacêutico e odontológico que o preso merece.
farmácia, médico e odontologia, cuidar dos dentinhos do preso, filhão. O Estado vai conceder assistência à saúde, que se resume nas três. Quando a LEP fala de assistência jurídica, é para aqueles presos que não têm condição de arcar com o advogado. Tem muito preso que está dentro do sistema prisional que não tem dinheiro para pagar o advogado. E então, o Estado, por meio da assistência jurídica, vai até a Defensoria Pública, que é um órgão do Estado, e então concede a todos os presos o direito a essa assistência jurídica, para que ele possa exercer o seu direito de defesa. O exercício do contraditório e da ampla defesa é um direito constitucional de qualquer pessoa, e o preso também tem que ter esse direito. Então, quando o preso não tem direito para arcar um advogado, o Estado fala: vou te conceder a assistência jurídica, que será prestada por meio da Defensoria Pública. Bacana? Anota e vem comigo. Aí nós temos a assistência social. A assistência social é todo o arcabouço social que o Estado pode fazer pelos presos. E para a gente finalizar, assistência religiosa. E lembrando que o nosso Estado é laico, nós não professamos uma religião oficial. Então, dentro do sistema prisional, tem que ser ofertado aos presos o direito ao exercício do culto e suas liturgias. Se você já visitou algum presídio no Brasil, você deve ter se deparado com uma capela, com uma igreja, com a celebração de um culto dentro do presídio. Isso pode acontecer. Qualquer religião, ela poderá entrar dentro do sistema prisional para a celebração dos cultos e suas liturgias. Lembre, filhão, assistência é um dever do Estado, é um direito do preso. Qualquer preso tem direito às assistências. Seja esse preso provisório, seja esse preso condenado. As assistências têm que ser prestadas aos presos. Bacana? E agora que nós mencionamos o artigo 10 e comentamos as assistências, nós podemos agora passar para o artigo 25. O artigo 25, juntamente com o artigo 26, é um artigo muito importante. Ah, é verdade, obrigado por lembrar, faltou assistência educacional. Obrigado por me lembrarem. Assistência educacional, pessoal, diz que o preso tem o direito de estudar dentro do sistema prisional. E sendo assim, hoje no Brasil, o ensino fundamental será obrigatório no sistema prisional. O preso que entrar dentro do presídio e não tiver ao mínimo o ensino fundamental, ele vai ser obrigado sim a estudar para que ele possa sair no mínimo do sistema com o ensino fundamental completo, ok? E essa tem sido uma grande realidade do nosso país. Vários presos que não têm um sistema fundamental entram no presídio, são obrigados a estudar para conquistarem no mínimo. Falar do egresso. Queridos, e o egresso é um tópico também que vem muito nas provas de concurso público. Bom, para quem assiste as minhas aulas, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vamos lá. Para quem assiste as minhas aulas, vamos lá. Como está a live? Está travando? Fala para mim aí para a gente continuar. Vamos lá, podemos? Responda para mim se eu posso continuar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, pessoal. Posso continuar? Posso continuar? Sim ou não? Podemos? Podemos continuar? Vamos lá, então. Continuando, pessoal. Olha só. Quando a LEP fala de assistências, ela está falando assim, olha, assistências é dever do Estado e direito do preso. Ok. Só que depois que a LEP fala de assistências, ela vai falar do egresso. E você que estuda para a prova de concurso público, tem que saber quem é o egresso. Se você já é o meu aluno, você sabe que eu tenho uma forma toda peculiar para te ensinar o que é egresso, não é verdade? Olha só. Se o ingresso é para quem entra, o egresso é para quem sai. É isso mesmo. Se você vai em uma festa e a festa é privada, o que você tem que ter para entrar na festa, filho? Você tem que ter o ingresso. Ingresso. Você apresenta o ingresso e entra na festa. Mas para você sair, você tem que ter, entre aspas, o egresso. O que eu quero dizer com isso, faleiro? Que se o ingresso é para entrar, o egresso é para sair. O egresso dentro da LEP
é dois tipos. O liberado definitivo pelo período de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento prisional, e o liberado definitivo durante o período de provas. Esses dois são egressos, ou seja, é aquele que está saindo do sistema prisional. Repetindo, liberado definitivo pelo período de 1 ano, a contar da saída do estabelecimento prisional, e o liberado condicional durante o período de provas. Esses são os dois egressos que a LEP garante. É importante citar que as assistências podem ser concedidas ao egresso, podendo haver uma prorrogação por 2 meses. Parabéns aí para quem colocou no chat. É isso mesmo. E a assistência social, ela vai colaborar com o egresso para a obtenção do seu trabalho. Então, o sistema prisional, por meio dessa assistência social, a todo momento quer ajudar esse egresso a encontrar um trabalho. Já dizia o seu pai, né? O seu avô, o trabalho dignifica o homem, então esse preso tem que trabalhar. E isso acontece geralmente após a sua saída do sistema, ok? Depois do artigo 25, nós temos o 26 e o 27, e aí entramos no artigo 28, que fala do trabalho do preso. Queridos, olha só, tudo que eu falei até agora é muito importante. Tudo que eu falei até agora cai demais em provas de concurso público. Então eu até peço, como essa live vai ficar salva e vai estar disponível no YouTube também, você pode voltar o vídeo para que, se você se perdeu em algum momento, isso vai estar sim em seu concurso público. Você pode ter certeza disso. E fazendo remissão ao trabalho do preso, nós temos que entender que o artigo 28 da LEP, ele garante 2 tipos de trabalho. 2 tipos de trabalho. O trabalho interno e o trabalho externo. Aí ficou fácil, né, pessoal? Trabalho interno, interno é aquele que acontece dentro do sistema prisional. Trabalho externo é aquele que acontece fora do sistema prisional. Interno dentro, externo fora. Até que muito fácil. É importante ressaltar que hoje a LEP vai dizer que o preso condenado, o trabalho a ele é obrigatório. É isso mesmo. Preso condenado, trabalho obrigatório. Preso provisório, trabalho facultativo. Repetindo, preso condenado, trabalho obrigatório. Preso provisório, trabalho facultativo. Quando eu falo que o trabalho é obrigatório para os presos condenados, geralmente alguns alunos me mandam mensagem perguntando assim: Faleiro, você disse que o preso condenado, o trabalho a ele será obrigatório. E eu falo, sim, ok. E ele diz assim, mas a Constituição Federal, em seu artigo 5º, ela vai dizer que é proibido o trabalho forçado. E eu digo, realmente, é proibido o trabalho forçado. E o aluno continua dizendo, mas dizer trabalho forçado e trabalho obrigatório não seria a mesma coisa? E eu te respondo, não, filho, não é a mesma coisa. Quando eu falo de trabalho forçado, a Constituição está proibindo o trabalho escravo ou análogo ao escravo. No Brasil, tratar alguém como escravo ou qualquer outro trabalho análogo à escravidão é proibido. Quando eu digo que o preso está obrigado a trabalhar, esse trabalho não tem nada a ver com trabalho forçado ou escravo. Tem a ver com o trabalho que vai ter uma remuneração, vai ter descanso, vai ter direitos ao trabalho, como previdência social, apesar da LEP não garantir a CLT, mas tem direitos inerentes a um trabalhador. Não todos, mas tem. E entrando nessa polêmica, nós podemos dizer a seguinte afirmação: o preso que trabalha, ele está sendo regido por um trabalho exclusivo da Lei de Execução Penal, aonde a remuneração, e essa informação você tem que decorar, a remuneração pelo trabalho do preso não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Eu me recordo de uma pergunta feita no ano passado em provas de concurso público, aonde questionava se o preso ele pode receber mais que um salário mínimo. E a resposta é positiva. Claro que pode. Um preso pode receber mais que um salário mínimo, 2, 3, 4 salários. É claro que isso não acontece com frequência. Hoje no Brasil, acredito que a grande maioria dos presos recebe o equivalente a 3/4 do salário mínimo, que é menos que um salário. E aí você tem que fazer a conta para que você possa saber quanto que esse preso vai ganhar necessariamente. Outra pergunta muito importante: se o preso recebe no mínimo
não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo, né? Não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. A primeira pergunta que surge é: esse dinheirinho que o preso recebe vai direto para o seu bolso? E a resposta é não, 1000 vezes não. O dinheiro que o preso recebe tem que seguir uma ordem de escala. Primeira ordem: o dinheiro que o preso recebe pelo seu trabalho deverá ser evidenciado para indenizar vítimas, desde que o juiz tenha colocado isso na sentença. Então, olha só, na sentença proferida pelo Poder Judiciário, o juiz disse assim: olha, esse preso vai trabalhar no sistema prisional e parcela da sua remuneração vai servir para indenizar as vítimas do crime que outrora ele praticou. Isso pode acontecer. O dinheiro do preso, segundo a escala, pode ser também para garantir uma assistência à sua família, a família do próprio preso. Às vezes, esse cara que praticou o crime era alguém que mantinha a residência, tinha filhos, tinha esposa e somente ele trabalhava. Praticou um crime, foi condenado, e então parcela da sua remuneração pelo seu trabalho dentro do sistema prisional pode servir para assistência à sua própria família. Anota, filho! Anota, filha! Não fica me olhando com essa cara de sapo que morreu na enchente. Anota! Outra situação. Terceira, o trabalho do preso também pode servir para ressarcimento ao próprio Estado. Eu costumo dizer nas minhas aulas, filhão, o Estado, ele nunca perde. O Estado não perde não, filho. O Estado vai até conceder as assistências ao preso. E você concorda comigo que quando o Estado concede as assistências ao preso, ele vai gastar um dinheirinho, sim ou não? E dessa forma, o Estado pega para trás, fazendo remissão àquela remuneração que o preso está recebendo pelo seu trabalho. Então, parcela da remuneração pode servir para ressarcir o próprio Estado. Anota isso que cai na prova, tá? Show de bola. Outro tópico importante, senhores. Depois que cumprir todas essas diligências da remuneração que eu acabei de afirmar a você, o que sobra, o restante, o que sobrar, será depositado em uma caderneta de poupança. Caderneta de poupança que será entregue ao preso quando posto em liberdade. É isso mesmo. Tudo que sobrar será depositado em uma caderneta de poupança e será entregue ao preso quando ele for colocado em liberdade. Falei, isso cai na prova? Isso vai cair na sua prova. E agora, vou te dizer algo muito bacana. Na prática, eu já presenciei presos que trabalharam 20 anos, 25 anos e quando saíram do sistema prisional tinham o equivalente a 12 mil reais, 20 mil reais, 15 mil reais que foram depositados mensalmente na sua caderneta de poupança. Bacana? Anota isso que vai vir na sua prova. Uma outra informação muito importante para o seu concurso público é que, preste atenção, filho, preste atenção, filha, é que não se aplica CLT ao trabalho do preso. Então perceba, o preso não vai ter todos os direitos trabalhistas que a consolidação das leis do trabalho concede a você que trabalha talvez de carteira assinada. Eu acredito que quase todos vocês que estão assistindo essa live, seja no Instagram, seja no YouTube, trabalham regidos pela CLT. Vocês são empregados, né? Regidos por uma lei. E dessa forma, então, você tem vários direitos, do tipo férias, 13º e outros direitos trabalhistas. O preso não, queridão. Não me irrita, filho. O preso não vai ter direito a CLT. Mas toma muito cuidado, tá? Olha dentro dos meus olhos e preste atenção no que eu vou dizer. Apesar de não se aplicar ao preso a CLT, podemos aplicar ao preso a Previdência Social. É isso mesmo. A Previdência Social, que faz remissão à própria aposentadoria do preso, ele tem direito, tá? Não confunda isso. Lembrando que o descanso do preso será preferencialmente aos domingos, ok? Uma jornada de trabalho, decora isso, uma jornada de trabalho de no mínimo 6, no máximo 8. Com descansos preferencialmente aos domingos. Leva isso para a sua prova, meu querido, que vai dar muito certo. Bom, um outro tópico sobre trabalho do preso que você tem que levar para a sua prova também é a respeito, pessoal, é um tópico que cai muito, tá?
É um tópico muito cobrado. As tarefas de prestação a serviços à comunidade não serão remuneradas. Vou dizer de novo, tá? Quando eu estou cumprindo uma prestação de serviços à comunidade, não tem remuneração. É isso mesmo. A remuneração é aquele trabalho mesmo. Eu estou cumprindo uma pena privativa de liberdade lá dentro do sistema, seja no regime fechado ou semiaberto, admite-se um trabalho e esse trabalho que será remunerado, ok? O que acontece muito hoje? Grandes empresas, geralmente do serviço público, né? Ou até mesmo o próprio órgão público, ou empresas que ganham licitação para a construção de uma pavimentação pública, exemplo, de um asfalto aí de algum determinado estado, querem contratar da mão de obra do trabalho do preso. Por quê, Faleiro? Porque é mais barato, filhão. Se um funcionário comum receberia no mínimo um salário mínimo, essa empresa tem a possibilidade, dentro da lei, dentro da legalidade, de pagar 3/4 para um determinado preso e o trabalho ser feito com excelência. É importante ressaltar que nesses casos é necessário sempre a vigia do preso mediante escolta, para que não ocorra a fuga, ok? Para que não ocorra a fuga. Um outro ponto muito importante, que o nosso amigo acabou de colocar nos comentários, é que essa empresa poderá contratar até 10% dos funcionários da obra. Então vamos para um exemplo muito fácil. Se uma determinada empresa ela vai fazer uma determinada obra pública e vai ter 100 funcionários nessa obra pública, a LEP afirma que a quantidade de funcionários que poderão ser presos serão 10%. Uma conta muito fácil, apenas 10 presos, ok? 10 presos, sempre 10%. Bacana? Outros tópicos que você tem que lembrar. Os maiores de 60 anos poderão exercer atividade que seja adequada à sua condição de pessoa idosa. Muitas pessoas pensam que o preso maior de 60 anos não pode trabalhar. Ele pode, só que o trabalho que ele vai exercer é algo que é condicionante à sua condição de idoso, ok? Isso cai na sua prova. Estamos resguardando e preservando os direitos do idoso. Legal? Queridos, você está anotando as informações? É importante que você esteja anotando comigo nessa aula, tá? Leitura obrigatória do artigo 28 ao 35, para que você possa complementar a respeito do trabalho do preso. Anota que vai dar muito certo, tá? Nós temos também os deveres e direitos do preso. Queridos, eu vou falar algo aqui muito importante. Se você está na live, se você realmente quer ser aprovado em um concurso público em 2021, se você está no Instagram, se você vai ver essa live no YouTube, presta atenção no que eu vou dizer. O artigo 39... 38, 40 e 41. Para ser mais preciso, o artigo 41 e o artigo 39. 39 e 41 vão falar a respeito dos direitos e deveres do preso. Eu vou te falar uma coisa aqui muito importante. Todas as vezes que esse tópico, direitos e deveres do preso, caiu em concurso público, só caiu de uma única forma. As bancas de concurso público, elas nem sabem criar questões. Sabe por quê? Porque a banca só sabe fazer isso. O que ela faz, Faleiro? Ela vai te falar assim, olha, constitui deveres do preso. Aí vai colocar 4 direitos e um dever. Ou seja, a banca fica tentando te confundir entre deveres e direitos. Então aqui é decoreba. Você tem que fazer na sua casa, filhão, um quadro comparativo. De um lado você coloca deveres, do outro lado você coloca direitos. Para que você olhe ao mesmo tempo o que é direito e o que é dever. Mas você pode imaginar comigo que é muito fácil de saber o que é um dever e um direito. Por quê, Faleiro? Porque o próprio nome por si só, ele já se encaixa se é dever ou direito do preso. Quer ver só? Chamamento nominal. Lembrando que a LEP proíbe o chamamento numeral. Não pode chamar o preso por números. Não pode. Não pode não, filho. O preso tem que ser chamado pelo seu nome. Chamamento nominal e não numeral. Eu te pergunto, isso é direito ou dever? É claro que é um direito. Outra pergunta. Higiene pessoal é um direito ou um dever? Caramba, higiene pessoal é claro que é um dever.
Previdência social. É só pensar, miserável. É um direito à previdência social. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. É só pensar. Também se trata de direito. É só pensar, filhão. Outro exemplo. Urbanidade e respeito com os demais condenados. Queridos, o próprio nome já vai te dizer. Olha só. Urbanidade e respeito com os demais condenados. Que merda é essa? Dever do preso. Tá me entendendo? Então fica muito fácil de observar na prova. Você precisa fazer uma escala do que são direitos, do que são deveres. Artigo 39 e artigo 40. Vai entrando, vai compartilhando, deixa o seu like, deixa o seu comentário também a respeito dessa aula. É muito importante o seu feedback pra gente aqui. Bacana? Show de bola? Bom, falamos de direitos, falamos de deveres e agora vamos para um próximo tópico. Queridos, se você observar do artigo 45 ao artigo 48, é uma parte muito fácil, uma parte muito tranquila de se observar. Porque a LEP vai colocar algumas frases de efeito, tá? Do artigo 44 ao artigo 48, a LEP vai colocar algumas frases de efeito. Do tipo, olha só o que diz o artigo 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência nas determinações das autoridades de seus agentes no desempenho do trabalho. Muito simples. Artigo 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Ou seja, a LEP está dizendo no artigo 45 que o princípio da legalidade ele está dentro da LEP, ou seja, para que um preso possa sofrer uma sanção, para que o preso possa sofrer uma punição, a falta que ele praticou tem que ter previsão legal. Tem que estar na LEP. É isso mesmo. Ou pelo menos em um regulamento local. Se não está na LEP, se não está no regulamento local, essa falta não existe. E sendo assim, o preso não pode sofrer essa punição. Então perceba, meus queridos, isso é princípio da legalidade. O artigo 45 está dizendo, olha, para ter aplicação de sanção tem que ter previsão. Tem que estar previsto em algum lugar. E aonde que pode estar previsto? Ou na própria LEP, que é a lei federal, ou na legislação local. Leva isso para a prova que vai dar certo. Outra observação. Filho, aqui é muito fácil, mas você tem que notar. É proibido cela escura. Não pode ter cela escura, pessoal. Não pode. Olha o tanto que é ruim escuro, ó. Olha o tanto que é ruim o escuro. O escuro é muito ruim. O escuro é péssimo. O escuro é ruim pra caramba. O preso não pode ficar em celas escuras. É proibido sanção coletiva. Ou seja, a sanção é sempre individual. Faleiro, o que mais? Condenado ou internado, 46. Condenado ou denunciado no início da execução da pena ou da prisão será cientificado das normas disciplinares. Quando ele entra no sistema, ele vai saber tudo o que ele vai ter que fazer ou não fazer para ter uma boa convivência no sistema prisional. Ok? Agora, filho, anota o que eu vou dizer, tá? Anota o que eu vou dizer. A LEP, ela vai mencionar apenas as faltas graves. Existem três tipos de faltas, tá? A falta leve, a falta média e as faltas graves. Porém, todavia, contudo, entretanto, a LEP ela não fala quais são as faltas leves. A LEP ela não menciona quais são as faltas médias. A LEP só consegue falar quais são as faltas graves. É isso mesmo. Faleiro, cadê as faltas leves? Cadê as faltas médias? As leves e médias só tem previsão na legislação local. Então olha só que bacana. Se você é de Minas Gerais, talvez as faltas leves e médias aí de Minas Gerais é totalmente diferente das faltas médias e leves aqui de Goiás. Mas o que a gente pode afirmar é que as faltas graves, tanto de Goiás como Minas Gerais e qualquer outro estado do Brasil, é idêntico. Por quê? Porque todas elas têm previsão na lei federal, que é a própria Lei de Execução Penal. Então, filhão, então, filhona, você tem que decorar quais são as faltas graves do artigo 50. Vamos ler o 49, olha só comigo, vem cá. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. Olha só, a legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções.
Parágrafo único, queridos. O parágrafo único do artigo 49, ele é importante pra caramba. Muito importante mesmo. Importante demais. Faleiro, o que diz o parágrafo único do artigo 49? Ele diz assim, ó. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Eu vou parar a aula aqui para você entender essa frase. Muitas pessoas fazem a leitura do parágrafo único do artigo 49 e não entendem. Por quê? Porque muitas pessoas confundem com o que diz o direito penal quando fala de tentativa. Vou dizer de novo. Parágrafo único do artigo 49. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Faleiro, me explica? Vou te explicar. Fecha a cabecinha de LEP e abra rapidamente a sua cabeça de direito penal. Lá no direito penal, outra matéria que inclusive você estuda comigo, você aprende que a tentativa de crime tem pena menor que se esse crime fosse consumado. Ou seja, lá no direito penal, todo ato tentado, há redução da pena. Lá no direito penal. Tentativa no direito penal, consequentemente, a pena sempre será menor que se esse crime houvesse consumação. E há redução em frações. Bacana. Fecha a cabecinha de direito penal e vamos voltar para a LEP. A LEP não, filho. A LEP não quer saber. Desculpe o termo, a LEP está se lascando se foi falta consumada ou se foi falta tentada. A punição vai ser a mesma. Não existe diminuição por ser tentativa de falta grave. A punição é idêntica, mesmo se a falta foi consumada, mesmo se a falta foi tentada. Não há diferença na LEP. Percebeu que lá no direito penal é completamente diferente? Ah, então quais são as faltas graves? Olha só o que diz o artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimentos para subverter a ordem ou a disciplina. O cara quer virar o presídio, quer tocar o terror no sistema prisional. Inciso 2, fugir. Fugiu, falta grave. Inciso 3, possuir indevidamente instrumentos capazes de ofender a integridade física de outro, uma faca, um canivete, algo cortante, algo perfurante, né? Inciso 4, provocar acidente de trabalho. Queridos, queridas, quem provoca acidente de trabalho, provoca com vontade, com dolo, tá? Cuidado com isso. Inciso 5, descumprir no regime aberto as condições impostas. Inciso 6, inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39. Inciso 7, tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Queridos, olha só, inciso 8º, recusar a submeter ao procedimento de identificação do perfil genético. Ó, o Instagram acabou de me alertar que a live vai encerrar com 1 minuto. Eu tenho 1 minuto para encerrar a live e é claro que eu não encerrei toda a LEP, né? Então vou fazer mais uma aulinha hoje ainda. Vou abrir mais uma live para a gente continuar falando de LEP, tá? Mais uma aula de LEP agora. Vou encerrar essa transmissão e a gente vem com a próxima aula. Você do Instagram, acompanha, você do YouTube, vai estar postado aí também, segundo episódio aí de Lei de Execução Penal, para a gente fechar a LEP com tudo aquilo que é importante para a sua prova. Vai dar certo, vamos arrebentar, vamos mudar de vida. Já vou abrir a live de novo. Tamo junto, é isso aí. Valeu, bora!